Está presente entre nós o Senhor, que examina os corações, nos enviou sua promessa dos céus, o Espírito Santo Consolador. Não se oculta nas alturas dos céus, entre os pequeninos tem o seu prazer. Te adoramos, glorificamos, te exaltamos, Rei dos Reis, Cristo Jesus. Rei dos Reis, Cristo Jesus. Está presente entre nós o Senhor, que examina os corações, nos enviou sua promessa dos céus, o Espírito Santo Consolador. Não se oculta nas alturas dos céus, entre os pequeninos tem o seu prazer. Te adoramos, glorificamos, te exaltamos, Rei dos Reis, Cristo Jesus. Rei dos Reis, Cristo Jesus. Rei dos Reis, eternamente. Amém. Amém. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça e esteja com todos vocês que estão nos ouvindo e acompanhando este nosso culto, o culto da nossa igreja brasileira. Nós estamos realizando este culto desta maneira, seguindo todas as orientações necessárias para que nós consigamos vencer esta guerra que nós estamos juntos todos participando. Algo que nós não esperávamos de forma alguma, mas que precisamos ser solidários, precisamos estar atentos para que a gente consiga vencer esse coronavírus que tem destruído tantas vidas e tantas famílias. Oremos, intercedemos ao Senhor pelas famílias do nosso país, pelas famílias da nossa cidade. Oremos pelos governantes do nosso estado, dos nossos estados e também do nosso país, para que haja consciência total e juntos possamos vencer e passar por esta fase tão difícil que estamos enfrentando no mundo. E a nossa igreja brasileira está agora espalhada por vários lugares, cada um em suas casas, participando deste momento em louvor ao Senhor. E nós agradecemos a Deus por suas vidas e pedimos ao Senhor que esteja abençoando a cada um de vocês, onde vocês estiverem, quem está assistindo essa transmissão, que o Senhor esteja com você, que o Senhor dê ordem aos seus anjos a seu respeito, lhe proteja, lhe guarde. Continue em casa, fique em casa, aproveite este momento para ouvir o Senhor através da leitura da palavra, para fazer as suas leituras. Aproveite esse momento para se relacionar com seus familiares, conversar, dialogar. Não é um momento fácil, com certeza, mas vamos aproveitar esse tempo para que possamos aprender com essa situação.
Portanto, nós agora vamos orar ao Senhor, pedir as bênçãos do Senhor sobre este nosso culto e que o Senhor nos acompanhe em tudo que fizermos aqui e tudo que fizermos também em nossas casas. Nós aqui estamos tentando o máximo manter as orientações, seguindo o álcool gel e tudo mais, para que a gente possa também se proteger e nada de mal venha acontecer conosco ou com aqueles que vão se encontrar conosco. Então, nesse momento, nós vamos orar, porque nós confiamos em alguém que tem poder sobre todas as coisas. Nós confiamos, sim, e vivemos em paz, sabendo que o Senhor está conosco. Não temos medo, não é tempo de medo, é tempo de descanso do Senhor, é tempo de orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele está fazendo também em nossas vidas, porque a gente pode observar muitas bênçãos sobre nós, podemos observar muitas bênçãos sobre nós, apesar da situação em que estamos vivendo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós, ó Deus, estamos diante da Tua presença que é doce. Nós te louvamos, ó Deus, porque cremos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu a sua companhia constante. O Senhor prometeu que estaria conosco em todos os instantes, seria o nosso libertador, o nosso protetor. E o Senhor cumpre esta promessa. Obrigado, a Deus querido, porque estamos aqui celebrando, sim, a Jesus, Senhor de toda a história, glorificando o nome do Senhor. Tome conta, Senhor, de cada pessoa que está em suas casas, acompanhando este culto, as pessoas que estão acompanhando também os seus cultos em outras comunidades de fé, em outros lugares, ó Deus, que todas elas sejam protegidas por Ti. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor proteja não somente aqueles que já Te conhecem, mas também que o Senhor proteja toda essa cidade, proteja, Senhor, todo esse estado, que o Senhor proteja esse país. Nós sabemos, ó Deus, que virão lutas terríveis, ó Deus, a partir desta situação. Nós não somos diferentes dos outros países, Senhor. Temos, inclusive, grandes problemas, ó Deus, em nossa saúde. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, Deus, conforte os corações das pessoas que já estão enlutadas, Senhor Deus, por causa do Covid-19. Tome conta, Senhor Deus, dessas pessoas, conforte os seus corações. Dê, ó Deus, a elas, Senhor Deus, dos altos céus, do Teu Santo Espírito, conforto. E que, Senhor Deus, possamos passar por este momento tão difícil e possamos, ó Deus, olhar para trás e sabermos, ó Deus, que aprendemos algumas coisas neste trajeto. Que esse processo todo seja um processo, Senhor, todo ele de aprendizado, de crescimento espiritual para nós, de aproximação do Senhor, de compreensão da Tua palavra, de compreensão da Tua intervenção na história. Dá, ó Deus querido, a cada um dos Teus servos, sobretudo, esperança. Esperança, Senhor Deus, de que um dia não teremos moléstias, guerras, não teremos dores, não teremos lágrimas, porque pela fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, nós estaremos com o Senhor eternamente. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração esta manhã. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos fazer a leitura do Salmo 23. Eu sei que a maioria das pessoas sabem de cor este salmo, portanto nós vamos fazer a leitura deste salmo, salmo de número 23, e logo após teremos um momento de oração. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos,
e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Temos a certeza de que a bondade e o amor do Senhor jamais nos deixarão. Portanto, nesse momento, nós vamos orar pedindo as bênçãos dos céus sobre as vítimas deste vírus. Vamos orar pedindo ao Senhor que dê consciência, sobretudo ao governo do Brasil, para que entenda que esta situação não é uma gripe qualquer, é algo sério, que tem tomado conta de vários lugares no mundo. E nós precisamos ser responsáveis neste momento para colaborarmos para que aquilo que é tratado como uma gripezinha simples não venha a fazer com que várias pessoas experimentem a morte e várias famílias fiquem sem os seus entes queridos. Portanto, esse momento é um momento muito sério de orarmos, clamarmos ao Senhor pelas vítimas, pelas famílias dessas vítimas, clamarmos ao Senhor para que as autoridades constituídas possam encontrar caminhos para dirimir um pouco essa situação. Estamos em quarentena, tem sido difícil, portanto precisamos orar também por nós, que estamos em nossas casas, presos nas casas. Sei que é algo muito difícil para muita gente, sobretudo para aquelas pessoas mais idosas ou aquelas pessoas que também fazem parte do grupo de risco por causa de uma enfermidade ou outra. Então este é um momento de muita seriedade para que a gente não veja neste país uma desgraça onde muitas pessoas possam perder as suas vidas. Portanto, esse é um momento de muita seriedade. Por isso, eu peço a você, em sua casa, você que está nos ouvindo, onde você estiver, que você pare neste momento, você ore ao Senhor, clame ao Senhor Deus por sua vida também, por sua família. Peça ao Senhor Deus também pelos líderes das igrejas evangélicas neste país, que haja seriedade também desses líderes, porque nós não estamos lidando com a fragilidade da nossa fé. Nós continuamos com fé, acreditamos no Senhor, que o Senhor pode fazer milagres, mas nós precisamos ser solidários, e até porque toda essa situação pode atingir também a muitos crentes, a muitas pessoas que estão participando dos cultos em suas igrejas. Esse momento é o momento de estar em casa e de estar cultuando ao Senhor, porque a casa de Deus somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Eu vou pedir à irmã Lucy, ela vai estar clamando ao Senhor nesse instante e nós vamos acompanhá-la em oração. Ó Deus querido, queremos clamar a Ti misericórdia. Misericórdia, Deus, pelo nosso país, misericórdia pelo mundo. Ó Pai eterno, que Tu possa ir de encontro aos enfermos, Senhor, dando a Deus sustento, ó Pai eterno, aliviando o sofrimento. Senhor, tira de nós também toda angústia, toda tristeza, toda preocupação, que nós possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu irás cuidar de nós. Vai de encontro aos meus irmãos nesse momento, onde quer que estejam, ó Pai, nos seus lares, no trabalho, ó Pai eterno, que eles possam ser alcançados pela Tua misericórdia. E que Teu Santo Espírito venha nos trazer, ó Deus, esse conforto, esse consolo que tanto precisamos nesse momento tão difícil que temos vivido.
Pai de amor, nós clamamos a Ti porque cremos que Tu és um Deus que nos ouve. Ó Deus, a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós temos a Ti como Senhor dessa nação. Ó Deus, sara a nossa terra, Senhor. Sara o nosso povo, ó Deus. Ó Pai eterno, que Tu possa estar pelejando por nós, porque nós não temos a quem recorrer. E recorremos a Ti porque cremos que Tu és um Deus fiel, um Deus justo, um Deus misericordioso. Ó Deus, nós somos gratos a Ti porque cremos que Tu vai estar nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus, nesse período tão difícil. Ó Pai eterno, nós cremos que Tu vai estar ao nosso lado e por isso, Senhor, desde já, muito obrigada pelo Teu cuidado, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado porque Tu coloca os Teus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos então uma canção louvorosa. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, que anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sobre Tua proteção. Pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sim, que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com suas preces animou-me a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim.
desejo, você que está nos acompanhando pela página da igreja, deseja que nós oremos por você. Se você sentir o desejo de fazer um pedido de oração pela página da igreja, nós teremos a alegria de estar intercedendo por sua vida, por sua família. Nós temos um grupo de oração que diuturnamente está clamando ao Senhor. E quando eu digo diuturnamente, eu estou dizendo isso de forma muito correta, porque em todos os momentos, em todos os horários, existem pessoas clamando ao Senhor, na madrugada, no dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, as pessoas estão clamando ao Senhor. Por isso, então, quero pedir a você que continue tendo fé, que o Senhor está contigo. Possa fazer, então, você, se assim desejar, um pedido de oração, e nós estaremos orando ao Senhor. Nesse momento, nós vamos ler Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra: Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Nesse momento, então, nós vamos cantar uma canção juntos, se você assim desejar. Você que é membro da igreja conhece a canção, e você vai estar no seu coração, primeiro colocando a sua vida diante do Senhor. Segundo, nós também queremos dizer para você que a nossa igreja brasileira, ela depende sim das contribuições dos irmãos. Estamos iniciando essa igreja, temos 2 anos de existência, e nós então estaremos à disposição sua, caso você deseja participar deste momento de colaboração também. É só entrar em contato, que com certeza nós também estaremos colocando isso à disposição. Mas, sobretudo, o que nós mais queremos é que você interceda por nós para que a nossa comunidade de fé permaneça sendo um agente de transformação na cidade do Rio de Janeiro, se Deus assim nos permitir. Vamos louvar ao Senhor. Se aproveitar, orar, cantar, louvar com emoção. Se isso não se faz acompanhar do amor a quem está só na opressão, é coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é quem está junto a nós. A prova de um é outro, e o tempo já chegou do amor de Cristo em nós se refletir. A prova de um é outro, e o tempo já chegou do amor de Cristo em nós se refletir. Pra nada pode a gente aproveitar, orar, cantar, louvar com emoção. Se isso não se faz acompanhar do amor a
a quem está só na opressão. É coisa que não dá pra dividir. O amor a Deus é que está junto a nós. A prova de um é outro e o tempo já chegou. O amor de Cristo em nós se refletir. A prova de um é outro e o tempo já chegou. Do amor de Cristo em nós se refletir. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 13. E depois estaremos lendo parte de Lucas também, capítulo 13. Mas o texto que nós lemos diz assim: mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, no outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. O versículo 26 diz assim: então todos verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. E o versículo 35 diz: vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Eu estava lendo sobre a febre espanhola. Na verdade, a febre espanhola, embora tenha esse nome, não vem da Espanha. A febre espanhola foi uma febre que, na Primeira Guerra Mundial, em 1918, começou nos Estados Unidos. E as pessoas nos Estados Unidos iam, por causa da guerra, iam para outros países, e a Espanha, como não tinha entrado na guerra, estava neutra, começou a anunciar que havia uma febre que estava tomando conta de todo o mundo. E por isso, então, as pessoas começaram a apelidar esta febre, a influenza, de febre espanhola. Essa febre espanhola, infelizmente, dizimou as vidas de muitas pessoas. Cerca de 50 milhões de pessoas foram mortas naquele período em 1918. Aqui no Rio de Janeiro, num dia só, 1.000 pessoas
morreram. Naquele período, possivelmente muitas pessoas achavam que aquela febre era uma gripezinha simples, mas era algo muito sério e fez com que várias pessoas viessem a óbito, viessem a morrer. A coisa ficou tão terrível que até os coveiros morreram e precisavam então pegar pessoas, homens que eram obrigados a cavar covas para enterrar as pessoas. Algo terrível aconteceu no mundo. Morreram mais pessoas com a febre espanhola que na própria guerra. E na própria guerra morreram cerca de 8 milhões de pessoas. Naquele período, muitas pessoas começaram a dizer: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. O desespero tomou conta de muitas pessoas, sobretudo daqueles que se diziam e que eram pessoas cristãs. É muito interessante que quando nós estamos diante de uma pandemia, diante de uma situação tão difícil como esta, a primeira coisa que vem à mente dos cristãos é justamente isso. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Isso é um fato. Jesus Cristo está voltando. Nós não temos dúvida de que Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus, e que Ele venha logo. Ele está voltando. Entretanto, dizer que o coronavírus é um propósito de Deus para a humanidade, aí é um pouco complicado nós aceitarmos isso. É claro que essa situação pode ser um alerta do Deus que age na história. A gente vê tanta maldade na humanidade, tanta indiferença para com os mais pobres, tanta indiferença para aqueles que experimentam miséria. A gente vê tanta maldade para aqueles que fazem opção por uma sexualidade diferente. A gente vê tanta maldade das pessoas, tanto racismo neste mundo. A gente vê tanta maldade que parece que Deus, sim, utilizando dessa situação que Ele não plantou, está dando um alerta à humanidade. A gente sabe que, segundo os textos que nós lemos, que este vírus veio de um animal sim na China. É claro que existem pessoas irresponsáveis dizendo que isso é coisa de comunismo e que foi o comunismo que implantou isso. Isso é uma irresponsabilidade tremenda. Uma irresponsabilidade tremenda que o Senhor há de cuidar de quem pensa desse jeito. Mas com certeza nós estamos numa pandemia, numa situação extremamente difícil. E quando nós olhamos o texto da Bíblia, nós também não podemos fugir da certeza de que muitas coisas que acontecem no mundo sinalizam a volta de Cristo. E é interessante que Jesus Cristo fala sobre isso. Jesus Cristo fala sobre isso, do que aconteceria antes da sua volta. E é também interessante para mim aprender com esse texto que lemos 3 coisas importantes para mim. Primeiro, que as guerras, fomes, epidemias, pandemias não pegariam somente nas pessoas que não tivessem um encontro com Jesus. Não, todas essas coisas vão tomar conta de todos nós. O sol nasce para todo mundo, a chuva cai para todo mundo. E isso, então, nós também estamos sujeitos a todas essas coisas que poderiam acontecer nos últimos tempos, se é que a gente pode caracterizar essas coisas como coisas dos últimos tempos. Talvez a gente possa sim, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Talvez a febre espanhola foi um alerta, talvez essa pandemia que estamos vivendo seja um alerta do Senhor. Mas o texto que nós lemos, Jesus Cristo nos ajuda também a perceber que a gente precisa vigiar. E a gente precisa estar atento. A gente precisa vigiar e a gente precisa estar atento. E vigiar é estar atento ao mover de Deus. Deus é um Deus que age na história. Mas é interessante que lá no livro de Lucas, capítulo 13, nós temos algumas coisas interessantes que a gente pode pensar. O versículo 1 diz assim: por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais
pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Esse texto me ajuda a entender que Jesus Cristo estava informando que aqueles que estavam fazendo o sacrifício foram assassinados por Pilatos. Era uma coisa corrente na Palestina, as pessoas conheciam esta situação, mas Jesus Cristo também estava dizendo que aqueles que estavam construindo a torre, era um arqueduto que Pilatos havia pedido para construir, e a torre caiu em cima de 18 pessoas, e havia um dito naquele período dizendo que aquela torre caiu sobre eles porque eles estavam fazendo uma construção que não era da vontade de Deus. Eu quero dizer que essa pandemia, ela pode pegar a todos nós, por isso a gente precisa estar atento. De fato, é tempo de nós estarmos em nossas casas buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. É tempo de nós estarmos circunscritos através da tecnologia para que a gente possa continuar adorando ao Senhor. Mas esse texto também mostra que Jesus Cristo está chamando a atenção dos líderes, está chamando a atenção dos líderes, governantes das nações, para que se fossem responsáveis e se arrependessem. A gente precisa clamar para o arrependimento das nações. A gente precisa clamar para o arrependimento dos governantes do nosso país. Um país que tem muitas mortes, um país onde as mulheres estão sendo assassinadas, um país onde os negros estão sendo assassinados, um país onde existe tanto sangue derramado. Nós precisamos olhar para essa situação, clamar ao Senhor e nos arrepender. Arrepender é voltar para trás. Então, individualmente nós precisamos de arrependimento, mas também nós precisamos de arrependimento como nação, nós precisamos de arrependimento como cidade aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Mas é interessante que o juízo, ele vem sempre acompanhado da misericórdia. Isso que me chama a atenção em Deus. Os textos que nós vamos ler agora falam justamente de um diálogo entre a justiça ou o juízo de Deus e a sua misericórdia. E diz assim, lá no verso 6 do capítulo 13 de Lucas: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Jesus Cristo então usa de uma parábola para falar especificamente aos líderes religiosos. E é interessante que a figueira plantada no meio da vinha, ela ficava 6 anos plantada lá até que a pessoa fosse colher os frutos para entregar esses frutos para o Senhor. E a ideia aqui é essa: no 7º ano, aquele homem foi recolher o figo para entregar ao Senhor como uma oferta, como uma primícia. Chegou lá, não encontrou. Foi no 8º ano, no 9º ano, e não encontrou. E a ideia, então, aqui é de um diálogo entre a justiça e a misericórdia. E o juízo e a misericórdia. E o juízo aqui dizia arranque-o. E arrancar aqui é cortar, no termo bíblico, é arrancar da raiz, é arrancar completamente a figueira. Por quê? Porque a figueira não dava frutos, porque a figueira ocupava espaço, porque a figueira sugava as forças do solo. Aqui é uma dica para os religiosos.
Nós não podemos simplesmente viver sem dar frutos. Nós não podemos, como igreja do Senhor, viver ocupando espaços, e alguns espaços muito grandes nesse país e nesse mundo. Nós não podemos simplesmente ficar sugando a energia do solo. Nós precisamos dar frutos, senão seremos arrancados no juízo de Deus. Mas Deus não é um Deus somente de juízo. E é interessante o quanto que nessa parábola a gente percebe a misericórdia vencendo. Nós não temos compreensão do que acontece depois. Mas a Bíblia diz que o jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande a cortá-la. É interessante, meus queridos irmãos e amigos, creio que nós estamos no tempo da misericórdia. O Senhor está nos dando um alerta. O Senhor pode estar usando desta situação, produzido na natureza, talvez fruto de tudo que o homem está fazendo com toda a natureza, com todo o meio ambiente. Ele está usando esta situação é para que nós possamos ver a misericórdia do Senhor. Ainda há tempo de nós nos arrependermos, há tempo de nós dizermos: Senhor, eu quero voltar para o Senhor, eu quero ter um jeito novo de viver, eu quero entregar completamente a minha vida nas tuas mãos, eu quero deixar de produzir maldades. Ainda há tempo da igreja do Senhor nesse país se consertar, voltar para o Senhor, voltar para junto das pessoas que necessitam. Ainda há tempo do governo desse país e desse mundo olhar para as pessoas que estão na miséria e ter então a compreensão de que a ganância não vai levar lugar nenhum a ninguém. Portanto, é um momento de arrependimento e é um momento da manifestação da misericórdia do Senhor. O Senhor está derramando a sua misericórdia sobre nós. Esse momento é momento para você dizer: Senhor, muito obrigado por sua misericórdia. Portanto, eu aceito e me arrependo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus ajude-nos a não termos medo do que vai acontecer, mas que possamos descansar no Senhor, sabendo que a Ele nós pertencemos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir uma canção. Logo depois desta canção, nós estaremos orando ao Senhor, terminando então o nosso culto. Não tem herói para na hora do aperto dar a solução. Nem espaço pra não é novela nem filme qualquer de ficção. Não tem herói para na hora do aperto dar a solução. Nenhum espaço para seguir em outra direção. E já espera, não queiram, depois de com apelação. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Pra dar mais sensação, e nem a fuga essa vida maluca que deixa na mão. Tão certo como as horas que chegam passarão, Ele
como rei separa sempre o mal e o bom. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Vamos orar, Senhor. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos, por tua graça e por tua misericórdia, de em Cristo Jesus sermos teus filhos. Alcançamos esta filiação através do sacrifício de Cristo. Por isso, ó Deus querido, em Cristo Jesus nós somos livres. O medo de nós não toma conta, porque em nosso coração reina a esperança da vitória sempre, porque sabemos que o Senhor há de voltar e há de reinar. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor Deus, de nós. Nós te pedimos que o Senhor cuide da cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor cuide das famílias, sobretudo daquelas famílias que estão nas comunidades, Senhor, proteja-as. Tome conta, Senhor Deus, de todas as famílias. Tome conta, Senhor Deus, das cidades no Brasil, toda a América Latina. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, da Itália. Abençoe, ó Deus querido, aquele país. Ajude, Senhor Deus, aquele país, desde os seus governantes até as pessoas mais simples, a aprenderem, ó Deus, com essa situação tão controversa e tão difícil, que, ó Deus querido, aquelas pessoas, ó Deus, possam estar juntas, ó Deus, nesse momento de dor tremenda. O mesmo acontece com a França, aqui com todos os outros países onde tem acontecido essa tragédia. Senhor, nós não chegamos no pico maior no nosso país, e nós, ó Deus, imaginamos pelo que temos, Senhor, pelas nossas dificuldades, nós imaginamos, ó Deus, que nós teremos sérios problemas. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor ajuda-nos a permanecer, ó Deus, com um sistema único de saúde neste país. Porque, ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que muitos profissionais que estão lá são instrumentos teus, ó Deus, para abençoar as vidas, ó Deus, da toda a população. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor dê seriedade, serenidade, responsabilidade àqueles que estão governando a nossa nação. Se eles, ó Deus, não adquirirem, Senhor Deus, esta responsabilidade, que o Senhor, que é o Senhor da história, os tire daquele lugar, ó Deus, porque nós não queremos ver o teu povo sofrendo, ó Deus, nesse país. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos esta questão nas tuas mãos e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor transforme os corações, que o Senhor traga arrependimento a todos aqueles que governam os nossos estados e também o nosso país, que governam, Deus querido, toda a América Latina e todo o mundo. Que haja, Senhor Deus, mudança, que haja menos ganância, que haja mais solidariedade, que haja mais amor. Tome conta, Deus querido, da igreja, ó Deus, sobretudo no Brasil, que este momento seja, Senhor Deus, um tempo de crescimento espiritual. Nós, ó Deus, não estamos preocupados com o crescimento numérico agora. Temos 42 milhões de evangélicos no Brasil, mas nós queremos ver, ó Deus querido, 42, 5, 20, não importa o número, de pessoas verdadeiramente consagradas,
verdadeiramente arrependidas, que te amam e que amam as pessoas. Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a ver neste país a ação do teu poder. Deus, tenha misericórdia de nós. Que, ó Deus, não hajam tantas mortes neste país, Senhor. Tenha misericórdia. Nós já sofremos com tantas coisas. Nós te imploramos isso, Senhor. Haja, Senhor Deus, em nós, para que, Senhor Deus, todas essas medidas, Senhor Deus, que estão sendo postas, sejam, Senhor Deus, importantes para dirimir, ó Deus querido, o sofrimento deste povo. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a alegria do Espírito Santo sejam sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando agora e sejam por todo este país, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém.